a gente passa para o texto do Carlos Brandão, onde aqui a gente faz uma espécie de... onde ele vai tratar da questão das principais determinações da dimensão espacial do desenvolvimento capitalista. O autor, ele resgata, né, alguns conceitos dessa discussão espacial, dessa discussão colocada, fazendo a devida crítica, né, e ao final da discussão desse texto, o autor ele coloca uma proposta dele, né? Que proposta é essa, né? A proposta de descrever alguns processos, né, que são considerados por eles interessantes e importantes para se analisar a dimensão do desenvolvimento capitalista, muito além, né, do que foi colocado pelos chamados teóricos da economia locacional. Certo? Então, o objetivo do texto é discutir o lugar teórico das principais determinações que explicam o caráter desigual do processo de desenvolvimento capitalista, e ele busca demonstrar a necessidade de avançar na teorização e na hierarquização dos determinantes que conformam e moldam a dimensão espacial desse processo de transformação social. Então, a gente viu, e o Azone já colocou no texto dele, que foi feita a análise crítica, né, do texto anterior, existe uma espécie de insuficiência teórica, né, das análises espacializadas dos processos econômicos. Então, as análises do mainstream partem da constatação de que existe essa desigualdade na distribuição espacial dos fatores de produção e das atividades, e os autores procuram demonstrar que a racionalidade dos agentes, ao tomarem decisões otimizadoras frente a essas regularidades, acabará vencendo essas fricções espaciais. E aí, na busca por pesquisar essas regularidades, essas racionalidades e regularidades presentes nos processos de localização da atividade econômica, destaca-se, por assim dizer, a chamada escola alemã, né, com o Thunel, o Weber, o Cristalli e o Losch, né, aqueles esquemas que a gente viu no texto anterior, cujas abordagens locacionais foi submetida à sistematização neoclássica realizadas por Walter Isaak, o que deu origem ao que se poderia considerar a escola anglo-saxônica da ciência regional. Então, veja, né, o marco teórico da chamada ciência regional foi a sistematização do pensamento dos principais teóricos, né, da chamada localização das atividades econômicas realizadas pelo Isaak, né, em 1956. Então, o que é que essas teorias dizem? Né? Que é um espaço plataforma homogêneo, né, dotado de contiguidade, um plano geométrico, cristaliza-se, então, as aglomerações humanas e agrupar-se, então, certas atividades econômicas. Então, tendo por base o individualismo metodológico, a região tem um status similar ao da firma da teoria neoclássica. E aí as regiões, né, ou os lugares, né, como queira colocar, são meras construções teóricas, são meros receptáculos neutros, sítios sem textura ou entorno. A região é apenas um platô ou espaço reflexo, inerte. Segundo essa concepção empirista do espaço-plataforma, o espaço é plenamente identificado à distância, esse é o seu atributo principal, as superfícies pouco importam, e os espaços são meros recipientes, né? Ou seja, os espaços são meros recipientes onde acontecem as atividades econômicas, cuja localização segue os ditames da teoria neoclássica de verificar a melhor forma de alocação dos fatores para se produzir determinado bem ou serviço e aumentar a lucratividade. Aquele discurso. Então, essa análise, o Brandão, né, e vários outros autores considera insuficiente, principalmente quando você avalia o capitalismo aí no contexto atual. Esse contexto atual, que os autores dizem, é basicamente esse capitalismo que a gente vê dos anos 80 para cá, né, que é outro capitalismo, é um capitalismo mais financiarizado, enfim, não é um capitalismo parecido como até aquele que tinha nos anos 70. Então, algumas vias alternativas do debate regional e urbano, nos anos 50 e 60,
O debate sobre desenvolvimento regional e urbano recebeu influência direta de todas as principais correntes das chamadas teorias do desenvolvimento econômico. E aí, dentre essas grandes correntes, teve o estudo do Richman, de 58, né, que falou da questão do processo de desenvolvimento como uma cadeia de desequilíbrios, né, causais, para se analisar o chamado subdesenvolvimento. Esse autor ele teve, inclusive, no Brasil, né, fez alguns estudos. Tem o Myrdal, né, o sueco, que foi, inclusive, prêmio Nobel de Economia, com sua teoria da causação circular cumulativa. Teve o francês, o Perrault, né, que também escreveu sobre esse desenvolvimento capitalista regional. E aí, o que esses autores fez, que destaca aqui no texto, é que eles realizaram o estudo das macrodecisões, né? Ou seja, veja a diferença. Enquanto que a teoria da localização, ela centra na questão do debate micro, né, esses autores, eles centralizaram na questão do debate macro, né, da questão das macrodecisões. Eles analisaram, então, as cadeias de reação provocadas por decisões autônomas. Será possível identificar fatores que aumentam ou diminuem sua capacidade de reação. E aí essa colocação que o Brandão coloca é bem interessante, né? Pegando Furtado. Ele diz que a riqueza desses três autores, que tratam as questões das heterogeneidades estruturais das economias periféricas, reside na perspectiva avançada do tratamento analítico dessas macrodecisões por um agente privilegiado. Esse agente é o Estado, ou outra unidade dominante em um contexto, um ambiente macroeconômico, resultante da interação de uma pluralidade de decisões cruciais. E além desses autores, né, que teve também outros autores, né, teve o Raul Prebisch, né, que escreveu também sobre essa questão de heterogeneidade estrutural, já no pensamento cepalino. O próprio Celso Furtado, né, escreveu sobre isso, a Maria da Conceição Tavares, o Aníbal Pinto, Paul Singer, né, enfim. Teve depois um conjunto de autores que também trabalharam essa questão das decisões, né, das chamadas macro decisões, para explicar o chamado desenvolvimento econômico. Nos estudos latino-americanos, isso o Cano coloca, entre a influência da chamada Regional Science e a CEPAL, felizmente, né, ainda bem, que essa outra prevaleceu, e vários estudos regionais e urbanos foram elaborados, afastando dos modelos e teorias abstratas e analisando a diversidade de situações de cidades e regiões a partir de suas raízes históricas e culturais e diferenciadas estruturas produtivas. Quer dizer, você não parte, né, simplesmente de uma teoria abstrata, né, que foi forjada nos grandes centros, né, que foi forjada na Europa e nos Estados Unidos, e você não pega aquele conjunto de teorias, simplesmente vai colocar para explicar, por exemplo, o caso brasileiro. Não. Se assim acontecesse, não se faria nada. Então, você tem que pegar a questão da estrutura produtiva diferenciada, analisar o contexto histórico de determinada cidade e região para poder entender, né, como é que aquela região ela pode adentrar numa dinâmica de desenvolvimento. Então, os estudos da CEPAL, quando pega essa vertente histórica estruturalista, é muito diferente da Regional Science. O que a Regional Science vai fazer? Ela vai simplesmente pegar uma teoria e vai pegar aquela teoria e tentar encaixar em qualquer realidade, né, sem observar o contexto histórico, né? Por isso que é aquela análise a histórica e a espacial, né? Ou seja, você nem considera a história dos lugares e nem considera o espaço, né, o espaço geográfico onde aquela teoria está sendo colocada. Então, a concepção teórica e metodológica que perpassa todas as formulações chamadas não conservadoras, a partir daí, é que o espaço é uma produção social, procurando analisar os conflitos que se estruturam e das lutas que se travam em torno desse ambiente construído socialmente. Então, nenhum recorte espacial poderá ser mais visto como passivo, como mero receptáculo e sem contexto institucional e moldura histórica. Quer dizer, a partir do momento que você vai observar a realidade concreta, né,
você tem que considerar o contexto histórico, você tem que considerar o contexto institucional. E aí também, quando se fala de escala, né, não existe aquilo de dizer que a escala local, ou a escala intermediária, ou a escala nacional, ou a escala global é a melhor. Não existe isso. Não existe uma escala privilegiada de análise. Existem as múltiplas escalas que elas se interrelacionam, dependendo, claro, da região que você está estudando. E aí o Brandão ele cita que também a partir dos anos 70, a investigação inspirada em Marx colocou ênfase nessa chamada relação entre Estado e capital e sua intervenção sobre o espaço e produziu aí também um conjunto de literatura bem grande, né, que ele cita vários, né, autores, né, tanto o cara que escreveu a questão do direito à cidade, né, o Henri Lefebvre, como vários autores que discutiram a questão regional e urbana dentro de uma perspectiva marxista. Que perspectiva marxista é essa? Né? Aquela que considera a questão das classes sociais, né, e o embate entre essas classes como produtora do espaço social. Então, uma crítica que o Brandão vai fazer também a chamada Regional Science, né? Está logo aí nesse ponto, ele vai dizer que ele vai falar da impossibilidade de uma teoria geral do desenvolvimento regional e urbano. Né? Não é possível você fazer essa teoria acabada, né? Por quê? Porque uma teoria ela deriva de um conjunto de leis, né? Ela deriva de um conjunto de proposições científicas, né, que são válidas, pelo menos durante muito período. Né? Então, uma proposição científica, ela pode valer 100, 150 anos ou 200 anos, mas não existe uma lei geral, né? Não existe uma lei universal. Então, aquele conjunto de leis, né, que foi sistematizado na chamada ciência regional nos anos 50 e nos anos 60, já ali nos anos 80, ela já não explicava, né? Então era uma coisa muito abstrata, né? Então não existe esse conjunto de leis de validade universal no que diz respeito ao processo de desenvolvimento. Por quê? Porque um processo de desenvolvimento leva toda aquela coisa que a análise cepalina fez, né? Você tem que mergulhar na história, você tem que ver a questão institucional, você tem que ver a transformação dessas estruturas produtivas, em que medida a transformação dessas estruturas, né, provoca avanço na transformação social. Então, não existe uma teoria e um modelo pronto e acabado para você explicar o desenvolvimento de qualquer região. Então, não tem nenhum sentido estabelecer leis gerais de desenvolvimento, ou seja, o entendimento da dimensão espacial do processo de desenvolvimento não pode coincidir em nenhum momento da história. Então, quando se fala nisso, significa que também é passageiro. Então, se lá nos anos 40 e 50, né, tinha um conjunto de teoria que tentava explicar o regional, aquilo ali era produto daquela época. Né? Então, o que é que a gente viu nos anos 50? Teve todo aquele esforço de reconstrução dos países no pós-guerra, teve toda aquela fundação, tanto da ciência regional quanto da chamada teoria do desenvolvimento. Então, teve todo um contexto histórico, né? Mas um contexto histórico que evolui, né? Um contexto histórico que muda, que se transforma, né? Que não existe nada pronto e acabado quando se fala de teoria de desenvolvimento econômico e principalmente de teoria do desenvolvimento regional. E aí, nisso, feita toda essa análise, todas essas considerações e apontamentos críticos, né, sobre a chamada teoria da localização, ou sobre os principais marcos teóricos da ciência regional, também chamada de Regional Science, o autor, o Brandão, ele vai colocar a proposta dele, né, a proposta de análise, né, que dá título a esse capítulo que a gente está discutindo, o capítulo 2, sobre as principais dimensões da acumulação capitalista. Então, ele vai dar a proposta de análise da dimensão espacial do processo de desenvolvimento capitalista. O que ele diz? Primeiramente, é necessário investigar os contornos históricos e institucionais concretos, né, ou seja, reais, em que se processam a execução das leis imanentes das determinações mais abstratas.
é preciso construir e hierarquizar as determinações necessárias. E ele vai pegar um conceito principal, né, que ele diz que é um conceito basilar, conceito mediador, ele vai pegar o conceito de divisão social do trabalho. Então, ele diz que esse conceito de desenvolvimento social do trabalho é uma categoria mediadora e adequada para se estudar as heterogeneidades estruturais, as hierarquias, a especialização intra e interregional, em qualquer escala, seja ela regional, nacional ou internacional. Tem uma citação do Smith, né, que diz que a divisão do trabalho na sociedade é a base histórica da diferenciação espacial de níveis de condição de desenvolvimento. Ou seja, a divisão social do trabalho vai ser um conceito central, vai ser uma categoria necessária. Por quê? Porque a divisão social do trabalho tem a ver com a transformação do modo de produção capitalista. Então, quando esse modo de produção capitalista ele evolui, né, ele se transforma, ele passa por mudanças significativas, também é essa divisão social do trabalho, tanto a nível internacional, quanto nacional ou regional. E aí, o capítulo 2, né, da tese do Brandão, que a gente está analisando, ele diz que se insere nesse campo da economia política do desenvolvimento e que não se pode negligenciar a dimensão espacial dos processos de reprodução da vida social e é o âmbito analítico adequado para o tratamento de questões atinentes à dinâmica urbana e regional capitalista. Então, assim, né, ele propõe, né, para fazer a devida análise crítica do movimento desigual da acumulação capitalista no espaço, requer a assim chamada verificação articulada de 4 processos. Então, ele vai dizer, tem o processo de homogeneização, de integração, de polarização e de hegemonia nos recortes territoriais. Então, dito isso, né, isso aqui também é a proposta metodológica do autor para se analisar o desenvolvimento de uma região, né, de alguma coisa, seja a nível local, regional, nacional, tem que se verificar esses 4 processos, certo? Então, tem um quadro na página 71, onde o autor coloca, né, uma síntese, né, dessa proposta dele. Então, veja só, de forma bem sintética, ele está dizendo o que são, né, como explicar, então, esses processos, né, de homogeneização, integração, polarização e hegemonia. Então, vamos analisar por coluna, né, seguindo as principais características, determinações, sem resultado. Então, vamos fazer essa análise por coluna. O processo de homogeneização, ele tem como principal característica a homogeneização das condições de reprodução do capital. Homogeneização das condições de reprodução de capital no espaço. O que significa isso? Significa que quando você está homogeneizando o espaço, quer dizer que tanto o capital ele vai ter um processo de homogeneização, seja no espaço A, seja no espaço B, C, D, F, G, H, Y, vai ter que ser igual. Você vai ter que ter condições iguais de reprodução do capital. Então, isso é, em síntese, a principal característica do processo de homogeneização. Igualdade no espaço das condições de reprodução capitalista. A principal determinação do processo de homogeneização é o movimento do capital, a partir de suas determinações conceituais mais simples, abstratas e gerais, ou seja, está falando de capital. Então, todo o texto de discussão regional que está falando de processo de homogeneização, está falando de capital de uma forma geral, né? De capital no seu conceito. O que é o conceito de capital? É um valor adiantado que você coloca no processo de circulação para, no fim daquele processo, você tirar o chamado, utilizando aqui a expressão marxista, o chamado de linha, né? Você adianta capital adiantado,
valoriza o capital no processo produtivo e no final você tem o capital realizado para começar o processo novamente. Então, determinação, movimento do capital a partir de suas determinações conceituais, está falando de capital. E aí é o ser, né? O capital em geral. Então, tanto faz se aquele capital é capital comercial, é capital industrial, é capital a juros, é capital financeiro, parasitário, enfim, não importa. É capital. Capital em geral, seja em que fração ou função ele esteja inserido. E aí o resultado, né, que tem a ver com a sua característica principal, é espaço unificado para a valorização do capital. Veja só um exemplo prático, né, que a gente vai ver depois na discussão do texto mais à frente, na outra aula. Espaço unificado para a valorização do capital. Depois de 1930, no Brasil, quando a dinâmica de desenvolvimento passou a ser uma economia industrial e urbana, teve um ato, né, do governo de Getúlio Vargas que foi unificar todas as tarifas estaduais, né? Então, Minas Gerais tem uma tarifa, Bahia tem outra tarifa, Goiás tem outra, Rio Grande do Norte tem uma, Ceará tem outra, Paraíba, e assim. O que o governo fez? Aboliu todas as tarifas estaduais e colocou uma tarifa só para todos os estados, né? Por exemplo, o ICMS, né? Então, digamos que o governo atribua que em todos os estados o ICMS vai ser 17%, em todo local. Então, isso é o que significa espaço unificado, espaço homogeneizado para as condições de reprodução capitalista. Então, valorização do capital, seja em que local ele esteja, né, de uma unidade territorial unificada. E aí, no processo de integração, né, qual a principal característica? Enlace de espaços e estruturas produtivas. Veja que tem uma sequência. Após você homogeneizar as condições de reprodução do capital, né, ou seja, todo espaço é igual no que diz respeito à questão de reprodução capitalista, a gente vê que, logicamente, pegando o exemplo nacional, no caso do Brasil, teve regiões que se desenvolveram primeiro e mais rápido que outras. Então, no caso do Brasil, foi o estado de São Paulo, situado na região sudeste. Quando teve esse espaço, né, homogeneizado para o capital, então o passo seguinte foi esse processo de integração, enlace de espaços e estruturas produtivas. Então o capital que estava lá em São Paulo, no sudeste do país, ele pôde migrar para outras regiões do Brasil. E ao fazer isso, né, essa migração, tem o enlace de espaços e enlace de estruturas produtivas. Quer dizer, você não vai ter agora uma estrutura regional pura. Então aqui no Nordeste só tinha indústria de consumo assalariado, né? Ou seja, bens leves, né? Produção de roupa, de alimentos simples. A partir da integração desse espaço, o Nordeste ele também vai possuir depois indústria de bens intermediários e depois indústria de bem capital. Ou seja, tem um enlace de espaços e estruturas produtivas. A principal determinação do processo de integração é o processo de concorrência, né, de concorrência intercapitalista. Ou seja, tem uma concorrência no espaço nacional. Existe uma concorrência entre os capitais do espaço dinâmico e os capitais da área, digamos assim, não dinâmica. E aí, nesse processo de concorrência, né, existe aquilo que cotou o Wilson Cano, ele descreve como os efeitos, né? Existem os efeitos de estímulo, né, onde esse enlace de estrutura produtiva, ele traz um estímulo para a atividade econômica da região receptora, mas existe também o fator de inibição ou de bloqueio, ou seja, aquela atividade capitalista que já existe no centro dominante, ela vai ser bloqueada, né, nos espaços periféricos, onde esse capital está indo. E existe, no último dos casos, o processo de destruição. Se por acaso, nesse local que está acontecendo essa integração,
tiver fábrica de um mesmo porte, né, que tenha no local mais dinâmico, o local mais dinâmico que tem um desenvolvimento capitalista maior, mais tecnologia incorporada nas suas empresas, né, a concorrência capitalista pode ter o efeito de destruir aquela empresa em determinada região. Mas, no caso do Brasil, quando a gente for analisar o caso do Nordeste, a gente vai ver que esse laço de estrutura produtiva teve como resultado mais um estímulo do que de destruição. Mas, enfim, uma principal determinação da integração é o processo de concorrência. E aí, o C, né? Existe uma pluralidade dos capitais, né? Então, os capitais eles vão se concorrer no que diz respeito à questão de valorização do capital. Quer dizer, existe o capital mercantil. Quando a gente fala de capital mercantil, a gente está falando daquele capital que fica só na esfera da circulação. É o capital comercial, é o capital aportador de juros, é o capital que tá no mercado imobiliário, né? Esse é o capital mercantil, capital financeiro. E existe a fração do capital industrial. O que é o capital industrial? É aquele capital que faz aquele investimento produtivo, né? Que constrói uma fábrica, né, que compra matéria-prima, contrata trabalhadores, né, que produz a mercadoria. Então, quando tem esse processo de integração, também existe uma concorrência entre esses capitais, né? Como agora vai acontecer? A partir dessa integração capitalista, qual é o capital que vai se desenvolver mais, né? Qual é a área, né, qual é o ramo capitalista que vai mais se desenvolver? É aquele capital que está no ramo comercial, é aquele capital que vai ser investido no ramo industrial. E aí o resultado do processo de integração, né, veja que tudo está relacionado. O resultado é pugna, né, uma luta das diversas frações do capital no concerto de uma divisão social do trabalho. Então vai haver uma espécie de rearranjo, né? Então, muito do capital que está na esfera mercantil, ele vai se metafosear em capital industrial, como também pode acontecer que alguns capitais que estejam na esfera industrial, pelo fato de não poder mais concorrer com aquela indústria que agora está integrada, com aquele espaço que agora está homogeneizado, aquele capital ele pode sair de determinado ramo industrial e simplesmente ir para a esfera mercantil, né, e para a esfera comercial. Então, o resultado geral da integração é uma nova divisão social do trabalho entre os capitalistas nacionais. O processo seguinte, que o autor ele julga essencial para se analisar, é o processo de polarização. Então, qual a principal característica da polarização? A questão da dominação e da irreversibilidade. Pegando novamente o caso nacional. Veja, São Paulo, região sudeste, se industrializa primeiramente do que os demais estados do Brasil. Então é natural que, após ocorrido esse processo de integração, vai existir uma polarização. Ou seja, os capitais concentrados em São Paulo, no chamado centro dominante da acumulação nacional, eles vão ter uma espécie de dominação sobre os capitais situados nas outras regiões periféricas do país. E o Brandão ele vai colocar que esse processo de dominação ele é irreversível, né? Não tem como o capital do centro dominante ele passar a ser subordinado ao capital da periferia. E aí a principal determinação do conceito de polarização, do processo de polarização, é a natureza desigual e combinada do processo de desenvolvimento capitalista, né? Então, o capitalismo, ele se utiliza disso. Ele se utiliza também dessa desigualdade existente entre os espaços e utiliza isso como fator estratégico para a sua valorização. E aí, na forma de ser, né, existe uma hierarquia de capitais. Então, capitais que está, por exemplo, na indústria de ponta, esse capital da indústria de ponta ele vai estar situado no centro dominante. No caso do exemplo nacional, esse capital ele vai estar concentrado em São Paulo. E aqueles capitais menores, né, que indústrias leves, né, e intermediárias,
elas podem estar situadas em outros estados do Brasil, mas existe uma hierarquia na organização desses capitais. E aí o resultado disso, desse processo de polarização, é também uma espécie de sistema de relações centro e periferias constituído a nível nacional. Ou seja, vai existir a periferia de um sistema econômico dominante, que no caso nacional, esse centro dominante, ele é o estado de São Paulo, e a periferia, né, é aquela região tributária, né? A periferia é o Nordeste, é o Norte e o Nordeste, e o Centro-Oeste do país. É a periferia de São Paulo. E, por último, existe o processo de hegemonia, né? Quer dizer, na análise desse processo, a questão da hegemonia é um conceito meramente político. Que existe um sistema de influência baseado no consentimento ativo, né, daqueles atores das principais frações capitalistas, né, que passam a entrar em choque ou que passam a negociar esses espaços de valorização do capital. E a principal determinação desse processo de hegemonia vai ser a correlação de forças sociais e políticas, né, que existe dentro de determinadas regiões. Então, por exemplo, pegando o caso do Brasil, o autor ele coloca no texto que houve uma espécie de pacto, né, uma espécie de pacto político entre as grandes frações de capital nacional. Então, existe uma espécie de pacto para determinada esfera de acumulação ficar reservada ao capital mercantil. E determinada esfera ao capital industrial, enfim, houve uma espécie de arranjo, né, entre esses capitais a nível nacional. A principal forma de ser da hegemonia, claro, é o poder político, né? Quem dispõe de mais poder político pressupõe também a sua vontade sobre as outras regiões. E aí, pegando o caso nacional, também eu tenho um exemplo bem simples, né? Todo presidente, né, da República Federativa do Brasil, ele vai sair do centro dominante, né? Quer dizer, não quer dizer que o presidente ele seja pernambucano, ele seja cearense, ele seja pernambucano, né? Não quer dizer isso, não. Quer dizer que sai do centro dominante, né? Então, o presidente ele pode ser pernambucano, mas aí a carreira política dele está no centro dominante, no caso, São Paulo. Então, esse centro, né, esse centro de dominância de poder econômico capitalista, ele também concentra o poder político. E o resultado também é o poder desigual de decisão. Quer dizer, quando se fala em processo de desenvolvimento, a burguesia nacional, local, por exemplo, situada em São Paulo, ela vai ter um poder maior de barganha e de decisão sobre determinadas políticas públicas do que qualquer outra burguesia ou qualquer outro grupo de interesse situado em qualquer outro espaço do país. Então, mais ou menos em linhas gerais, esse é o quadro sintético do Brandão. E aí, só para adiantar, né, um pouco, para finalizar um pouco dessa discussão do processo, pegando as considerações dos autores, né, eu vou pegar algumas palavras e algumas sínteses que o autor fez. Então, ele diz, processo de homogeneização significa um movimento uniformizador do capital a partir de suas determinações conceituais mais simples, abstratas e gerais. E aí ele está discutindo o conceito. O sentido proposto procura mostrar que esse processo não delimita regiões, mas, sobretudo, desfaz fronteiras territoriais, transborda limites, buscando criar condições básicas universais para o valor se valorizar em termos absolutos e universais, abrindo horizontes e dispondo espaços para valorização capitalista mais ampla, né? O exemplo que eu falei da questão de que o Getúlio Vargas aboliu todas as tarefas estaduais e criou uma só, né? Quer dizer, criando só espaço de valorização do capital. E aí o que o autor diz? Proponho que toda a ênfase de uma análise espacial recaia no processo de homogeneização de relações, né? Ou seja,
esse processo ele tem que ser analisado se você quiser entender o desenvolvimento de uma determinada região vis-à-vis outras regiões do país. Em outras palavras, o processo de homogeneização não deve ser associado a nenhuma ideia de afinidade ou de solidariedade de uma comunidade particular, mas ao movimento universalizante do capital, arrebatando mesmo os espaços mais remotos a um único domínio. Apenas nesse sentido é que o capital é homogeneizador e abarcador, né? Quer dizer, não está falando de homogeneizar e ficar tudo igual, não. Determinada região que é subdesenvolvida, ela vai continuar a ficar sendo subdesenvolvida, ela não vai alcançar o mesmo grau de desenvolvimento de uma região central. Essa homogeneização é homogeneização do espaço para valorização do capital. É apenas nesse sentido. O processo de integração, a coerência imposta pelo processo de concorrência é intercapitalista. O autor diz que para se analisar esse processo, você tem que observar a dinâmica coercitiva da concorrência como seletividade impositiva que irá operar naqueles espaços e horizontes abertos pela homogeneização. Então, após homogeneizado, a integração é um processo de enfrentamentos em um ambiente nada idílico, determinada que é, em última instância, pela concorrência, necessariamente marcada por rupturas, transformações, conquistas e tentativa de preservação de espaços e horizontes renovados para a reprodução ampliada do capital. Aquilo que a gente já discutiu também na análise do quadro. É o processo de concorrência entre as várias esferas do capital que vai determinar como vai ser essa integração. Se vai ser uma integração que causa estímulo, ou se vai ser uma integração que causa inibição ou bloqueio, ou mesmo destruição de determinadas atividades em determinado espaço. Então, a dinâmica da acumulação de capital geralmente logra, na longa duração, integrar a economia nacional, formando assim um único espaço nacional de valorização do capital. Então, isso no Brasil, né, isso veio a acontecer principalmente depois dos anos 60. Né? Após os anos 60 é que o espaço nacional ele foi inteiramente integrado. Mas a gente chega a isso na outra aula, mais à frente no curso. A partir da consolidação desse processo de integração, torna-se impossível qualquer experiência de engendrar, ao nível de uma região, uma matriz produtiva densa e integrada, isto é, regionalmente completa. Consolidada a formação e a integração do mercado nacional, as economias regionais periféricas são impedidas de levar adiante qualquer projeto de repetir os passos da região dominante. Ou seja, aqui eu lembro daquela crítica que o Wilson Cano fez ao GTDN de Celso Furtado. Quer dizer, o GTDN propunha uma industrialização substitutiva regional no Nordeste. Né? Então, o Wilson Cano diz, a partir dos anos 50, onde o espaço nacional ele já está homogeneizado e integrado, é impossível isso. É impossível que tenha uma industrialização substitutiva regional do mesmo jeito que tem no centro dominante. A partir do momento da integração, a industrialização que vai acontecer no Nordeste vai ser uma industrialização solidária, complementar à industrialização do centro da região dominante. Está lá naquele exemplo da crítica que o Wilson Cano faz ao GTDN. Uma vez realizada a integração, a natureza e a dinâmica da potência desse núcleo central da acumulação devem ser analisadas e devem se perquirir sobre seu papel polarizador, né? Que é o outro processo que a gente já viu. Né? Processo de polarização significa hierarquia e natureza desigual e combinada do processo de desenvolvimento capitalista. Então, sintetizando aqui o pensamento do autor, se o processo de integração nos dá uma ideia de enquadramento, o de polarização dá uma ideia de hierarquia. O desenvolvimento das forças produtivas gera polaridades. Né? O que é desenvolvimento de força produtiva? Forças produtivas capitalistas, né? Está se referindo à questão do progresso técnico. Né?
de densidade de capital, né, tipo de atividade capitalista desenvolvida, isso é desenvolvimento das forças produtivas. Gera polaridades, estruturas de dominação fundadas na assimetria e na irreversibilidade. A polarização, ela deriva diretamente dos processos de concentração e centralização de capital e seus desdobramentos no espaço. O que é processo de concentração? Né? Quando o capital ele está crescendo, né? Crescendo pelo fato da atividade capitalista implicar sempre em concentração. Então, o capitalista ele reinveste parte dos lucros e esse capital vai crescendo. Quando esse capital vai crescendo, né, ele tende também a engolir outros capitais, né? Engole os capitais menores, então o capital se concentrou. Existem grandes empresas. E depois que existem grandes empresas, essas grandes empresas elas podem se fundir. Pode existir o processo de fusão ou então de aquisição. Se por acaso outra empresa que é grande, mas que não é tão grande quanto a outra, quiser sobreviver no mercado, a alternativa é ela se fundir, é ela ser vendida. Então, isso é o processo de centralização do capital. E aí tem seus desdobramentos no espaço. Essa polarização ela é decorrente da heterogeneidade estrutural e da própria cumulatividade e das forças aglomerativas presentes no espaço geográfico capitalista. Ou seja, algumas regiões vai ter condições de ser formado grandes empresas capitalistas que depois vai centralizar esse capital e atuar de forma nacionalmente. Enquanto outras regiões podem ter grandes empresas, mas pode não ter condição de centralizar o capital e ter apenas uma atuação regional. E aí, quando tem aquela atuação regional, ela, de certo modo, ela se submete, né, se por acaso a empresa for do mesmo ramo, à empresa maior que atua a nível nacional. Então, isso é o que significa esse processo de polarização, é essa hierarquia, né, essa hierarquia que existe entre os capitais. E aí o processo de hegemonia, né, que a gente viu que ele, né, decorre de uma interação política, né, o estudo dos padrões de desenvolvimento regional também deve incorporar esse quarto e último elemento, fundante das relações intra e entre espaços e escalas geográficas, a questão da hegemonia. A chave para se analisar as questões regionais e urbanas e rurais, no caso concreto do Brasil, se encontra assim na hegemonia política do bloco de poder das diversas frações do capital mercantil, ou seja, capital especulativo, usuário bancário, imobiliário, etc., responsáveis, por assim dizer, pelo nosso atraso político, produtivo e social. O autor está querendo dizer o quê? Que existiu uma aliança, né, entre esses capitais, que de certo modo é mais atrasado, porque o capital mercantil ele não se metafoseia em capital industrial. E a gente sabe que quando se está falando de dinâmica de desenvolvimento, né, a indústria ela tem um peso significativo no desenvolvimento de uma região. Se por acaso os capitais de determinada região, de determinado local, eles tendem a permanecer sempre mais na esfera mercantil, ou seja, nessa esfera especulativa, usuária, bancária, então, consequentemente, o impacto de desenvolvimento de determinada região vai ser menor. Então, a fim de ter poder legitimado necessário para desempenhar a função de guia legítimo, é preciso desenvolver modos de prestígio, intimidação e coerção, realizando um jogo de contraposições, conjugação entre força e legitimidade, entre o coativo e o persuasivo, entre potência e direção, submissão e consenso. Então, a hegemonia cumpre uma função regulatória das contradições presentes nas diversas frações presentes do bloco de poder e tem de estabelecer uma capacidade de ocultação de conflitos e fissões de forma a formar determinada concepção de mundo, forjando e cristalizando a relação de forças que determina os limites e condiciona as ações dos subalternos, né? Por isso que diz que aquele conceito, né, que os grandes autores analisam que a economia ela também é política. Então, o estudo regional crítico só tem sentido, finalizando a citação do autor, o estudo regional crítico só tem sentido se indagar as causas da perpetuação das estruturas de dominação,
É somente a partir da inserção de questões urbanas e regionais no contexto da reprodução social que se poderiam desvendar as causas mais profundas das heterogeneidades estruturais que se manifestam espacialmente na produção da riqueza capitalista. Então, nisso, né, com esses 4 processos, a gente tem, então, a proposta de análise do autor, né, que a gente vai discutir um pouco mais à frente no curso, como também é uma análise que é seguida pelo Wilson Cano e é seguida por outros autores que abordam esse desenvolvimento, né, numa perspectiva histórico estruturalista.